Olá pessoal, aqui é o professor Edil. Essa é a primeira aula de conceitos sobre VHDL, tá? Vamos fazer uma introdução e comentar os conceitos mais básicos da linguagem, tá? Primeira coisa, o VHDL é uma iniciativa que começou a ser desenvolvida em 1983, é a data da primeira versão da linguagem, como um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os militares americanos sempre tiveram uma preocupação muito grande em documentar muito bem o que as empresas subcontratadas deles, o que eles estavam entregando, tá? E a ideia inicial era substituir esse tipo de diagrama esquemático que nós estamos acostumados quando estamos trabalhando com circuitos, tá? Por representações textuais dos mesmos circuitos, mais ou menos dessa forma aqui que você está vendo, tá? Isso aí começou porque nessa época, no começo dos anos 80, ainda estavam aparecendo os primeiros computadores com interfaces gráficas, não era algo consolidado como era hoje, nem se tinha uma expectativa muito grande que isso realmente iria se consolidar. E havia muita dificuldade de transmitir e armazenar, pelo menos digitalmente, imagens dessa forma aqui, tá? Enquanto que já era dominada a tecnologia para guardar texto ou transmitir texto de um lado para o outro, tá? Isso aqui também facilitava muito no caso de acontecer algum problema, eles podiam simplesmente criar arquivos físicos, alguém podia datilografar esse código aqui e arquivar num arquivo de papel, tá? Não tardou muito para surgir o primeiro simulador, já que toda a representação da lógica do circuito, da lógica do sistema, ela está contida nessa descrição textual, tá? E depois de surgirem simuladores, já quase uma década depois, começaram a surgir os primeiros sintetizadores. São ferramentas computacionais que interpretam esse código aqui, essa linguagem, e geram de fato os circuitos. De fato, hoje o que a gente faz para projetar um sistema digital complexo, da ordem hoje de bilhões de componentes dentro de um chip, é fazer o projeto todo num nível de abstração bem elevado, tá? E descrever essa funcionalidade toda do circuito numa linguagem desse tipo aqui e passar passar toda essa descrição por um processo de síntese, tá? Que hoje em dia é bastante automatizado. Primeira coisa que a gente tem que lidar é que o VHDL não é uma linguagem de programação, tá? O VHDL é uma linguagem de descrição de hardware, isso é diferente de uma linguagem de programação. Numa linguagem de descrição do hardware, de descrição de hardware, nós não abstraímos, nós não tiramos aqui da linguagem e dos construtos da linguagem, das primitivas mais básicas, a noção de concorrência, tá? De eventos ou de funcionalidades que podem ocorrer ao mesmo tempo. Enquanto isso é um conceito que não existe numa linguagem de programação tradicional, tá? Por exemplo, quando eu faço uma operação de somar dois números numa linguagem de alto nível, por exemplo em C, o compilador é a ferramenta que vai interpretar esse código e vai gerar uma sequência de operações que o processador tem que seguir, tá? O processador é uma máquina que ele não tem a menor noção sobre paralelismo. Quando ele está executando instruções, ele começa a executar a primeira instrução. Quando ele termina de executar essa instrução, ele passa a execução da segunda. Quando ele termina, ele passa a execução da terceira e assim por diante. Ele não tem noção de
instruções que podem ser executadas simultaneamente. Tudo bem? Uma linguagem de descrição de hardware, por sua vez, tá? Por exemplo, VHDL, quando eu descrevo uma funcionalidade, ou no caso aqui duas funcionalidades, tá? Eu estou descrevendo duas funções lógicas aqui, isso aqui vai ser interpretado pelo sintetizador ou pelo simulador, tá? Em um circuito, e esse circuito ele tem noção de paralelismo, tá? Aqui dá para ver bem claro o que seria essa noção. Aquelas duas funções, elas são mapeamentos das entradas A, B e C nas saídas S e C, tá? Perceba que aqui eu tenho dois caminhos que ligam as entradas com as saídas, tá? O primeiro caminho é esse aqui, ele pega as entradas A, B e C e gera a saída SI. E eu tenho um segundo caminho de dados aqui, que pega as entradas A, B e C e gera a saída C. Tá? Uma primeira coisa que tem que ficar bem claro, que é bem claro quando a gente está falando de circuitos, tá? É que esse primeiro caminho A, ele não tem nada a ver com esse caminho B. O que acontece no caminho A não influencia até certo ponto o que acontece no caminho B e vice-versa. Tá? Eles acontecem simultaneamente. Essa é a noção de concorrência que existe no circuito. Naturalmente existe essa noção no circuito e que não existe numa linguagem de programação. Tá? Se eu vou tentar descrever circuitos dessa natureza aqui, a minha linguagem ela tem que trazer elementos que deixem bem clara essa noção de concorrência. A gente vai ver isso aí ao longo dessas aulas sobre VHDL. A primeira noção básica sobre VHDL é o conceito da entidade. Tá? O que é entidade? É a descrição de uma caixa preta. Tá? Vamos lá. A gente está bem acostumado a olhar diagramas dessa natureza, tá? Onde de um lado eu tenho algo dizendo para mim como que o circuito é feito, o que ele faz, e tem uma outra informação aqui separada dizendo como são as interfaces desse circuito. Tá? Em VHDL a gente vai descrever essas duas coisas, essas duas possibilidades aqui, essas duas nuances do circuito de maneira separada. Tá? Quando eu estiver me preocupando aqui com a interface, em quais são as entradas, descrever quais são as entradas, quais são as saídas, quantas saídas, qual a natureza dessas saídas, quais os tipos de dados que podem trafegar nessas saídas e nessas entradas. Tá? E fechar isso dentro de uma caixa preta, eu vou dizer aqui em VHDL que eu estou tratando da entidade. Esse é o nome que eu vou dar quando eu estiver falando dessa caixa preta. Tá? E quando eu estiver falando de como é que as entradas do circuito são mapeadas nas saídas dele, tá? Como que o circuito realiza isso, ou pelo menos qual é a função matemática que descreve esse mapeamento para mim, eu estou tratando da implementação da função lógica. Tá? Quando eu estiver falando isso, o conceito que eu vou estar usando em VHDL é o conceito da arquitetura. E a gente vai ver que a gente pode e deve tratar esses dois conceitos separadamente, essas duas óticas aqui do circuito separadamente, tá? No VHDL. Isso vai trazer vantagens para a gente. Então vamos lá. A sintaxe básica de declarar uma entidade, tá? É essa daqui. Eu uso a palavra reservada entity para dizer para a ferramenta que eu vou criar uma nova entidade. Eu dou um nome para ela, tá? E aí eu começo a declaração colocando uma palavra reservada aqui, is, que é o iniciador de um bloco de código, que vai terminar com essa palavra reservada end,
com o nome da entidade, onde eu termino isso. E aqui dentro eu coloco a descrição das entradas e saídas que estão lá na entidade. Eu faço uma descrição da caixa preta mesmo, tá? O VHDL, ele é uma linguagem baseada numa linguagem de programação, tá? Chamada ADA, que também é um projeto do Departamento de Defesa americano, tá? Que foi desenvolvido para padronizar todos os códigos quando eles eram estruturados, padronizar todos os códigos de implementação de ferramentas computacionais que eles tinham no Exército, tá? E aí eles aproveitaram a sintaxe do ADA, tá? Tipo, mais ou menos a cara dele, e criaram o VHDL. O que tem dentro daquela declaração de entradas e saídas, tá? Como é que eu faço para falar pro sistema quantas entradas, quais entradas, dar nome para elas? Eu vou, dentro da declaração de identidade, usar essa palavra reservada, a palavra-chave port. E aqui dentro eu vou colocar a declaração de cada uma das entradas e cada uma das saídas da seguinte forma. Eu vou dar um nome para cada uma das entradas, seguido por 2 pontos. Eu vou dizer qual é o modo, se é entrada, se é saída, tá? São os 2 modos básicos que eu tenho aqui. E eu vou dizer qual é o tipo de dado que pode trafegar por ali, tá? E aí eu vou fazer uma lista com essas entradas e saídas. E é isso, é o que eu tenho que colocar lá na entidade. Tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui então, tá? Imagina que eu quero descrever um chip aqui, por exemplo, sei lá, um circuito, cujo código dele é o 74139, tá? Eu nem sei agora o que esse cara faz aqui, mas não me importa saber por enquanto, tá? O que ele faz eu vou me preocupar quando eu estiver descrevendo a arquitetura dele, a implementação. Por enquanto eu só estou preocupado em dizer como é que é a cara dessa caixinha preta aqui, tá? Quando eu estou no papel, quando eu quero fazer um diagrama, eu desenho a caixinha, coloco aqui as entradas, no meu caso tem 3 entradas e 4 saídas, cada uma delas pode carregar 1 bit de informação, tá? Como é que eu escrevo isso aqui em VHDL então? Eu vou fazer dessa forma aqui. Entity, para começar uma nova entidade, vou dar um nome para essa entidade, tá? Vou dar um nome para a caixa preta, no caso aqui eu estou usando 74x139, e aí eu inicio um bloco de código com a palavra reservada is. E aí eu uso a declaração de portas para descrever cada uma daquelas entradas ali, tá? Então no meu exemplo aqui eu tenho uma primeira entrada que eu chamei de G, tá aqui, G. Ela é uma entrada, eu digo isso aqui para ele, no modo, e o dado que ela carrega é 1 bit, tá? O bit é um tipo nativo do VHDL, vou mostrar isso para vocês, que ele pode carregar a informação 0 ou 1. Ele só consegue comportar isso daqui, tá? Eu tenho mais 2 entradas, A e B, que elas estão descritas aqui. A e B, as duas são entradas, as duas são do tipo bit. E eu tenho 4 saídas, Y0, Y1 até o Y3, elas estão descritas aqui, Y0 até o Y3, todas são saídas, todas elas carregam o tipo bit, tudo bem? E aí eu fecho o bloco de código com a palavra reservada end, e eu tenho que dizer qual é o bloco que eu estou fechando, no meu caso aqui é a descrição da entidade 74x139, tá? Deixa eu abrir aqui o editor e mostrar algumas coisas para vocês, tá? Esse aqui é exatamente aquela mesma declaração. Primeira coisa a prestar atenção aqui no VHDL é que ele não é sensível ao caso, tá? Ele não diferencia minúsculas de maiúsculas. Então, por exemplo, se eu escrever bit, tudo maiúsculo, como eu fiz aqui, e se eu escrever tudo minúsculo dessa forma, é a mesma coisa, para ele não tem diferença nenhuma, tá? Se eu escrever o tipo de entrada aqui, o modo dessa porta, tá? No caso aqui é uma entrada. Se em vez de escrever com letra minúscula, eu escrever com letra maiúscula, dá na mesma, tá?
Eu posso dizer a mesma coisa aqui, ó, com o port. Eu posso dizer a mesma coisa com o nome dos sinais. Então, G minúsculo e G maiúsculo são sinônimos para ele. Não muda nada. Tá? Essa é a primeira coisa a se atentar. Segunda coisa é, o VHDL não é sensível aos espaços em branco. Tá? Então, use isso ao seu favor para favorecer a indentação e o seu código ficar visualmente mais fácil de compreender. Então, por exemplo, eu alinhei todas essas linhas aqui das declarações para ficar mais fácil de ver o que está acontecendo. Mas eu podia muito bem ter feito qualquer coisa maluca dessa forma aqui. E isso aqui dá na mesma no código VHDL. Tá? Mesmo entre as linhas aqui, também não tem diferença nenhuma. Eu podia muito bem ter feito isso, que ia continuar dando na mesma. Tá? Como eu podia ter feito isso aqui, que ia continuar dando na mesma. Tá? É claro que você não vai ficar fazendo um código muito bagunçado assim, complica muito a sua vida. Tá? Terceiro, em relação aqui à sintaxe do código. Tá? O VHDL ele aceita comentários. Tá? São textos que você pode colocar que vão ser desprezados pelas ferramentas de simulação, pelas ferramentas de síntese. Tá? Os comentários eles são iniciados com 2 traços. Então, toda vez que eu faço aqui 2 traços, escrevo alguma coisa depois dos 2 traços, isso aqui vai ser um comentário e ele vai ser desprezado depois pelo compilador. Tá? O VHDL ele só entende comentários em linha. Isso quer dizer o seguinte, cada linha que tiver um comentário, ela tem que começar com os 2 traços. Tá? E o comentário começa aqui a partir dos 2 traços, e tudo que vier a partir daí é um comentário, ele vai ser ignorado. Eu não consigo fechar o comentário e falar assim, não, agora depois que eu terminar o comentário eu quero continuar alguma coisa na mesma linha. Isso não é possível de fazer. Ele também não sabe o que são comentários em bloco, tá? Que ocupam mais de uma linha. Por exemplo, em C, em Java, a gente tem comentários em bloco. Eu posso só abrir um bloco de comentários, escrever várias linhas e fechar um bloco de comentários. Isso não existe aqui. Tá? Terceira coisa, quarta coisa. Os parênteses, normalmente, eles não são obrigatórios. Tá? Na maioria dos contextos, eles não são obrigatórios, mas eles são bastante recomendáveis. Tá? Eles ajudam a deixar mais clara a ordem de precedência das operações que você está querendo descrever. Tá? Então, por exemplo, para declaração da porta mesmo, não é obrigatório colocar os parênteses, tá? Mas na maioria das vezes fica muito confuso o seu código quando você não faz isso. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês que sem os parênteses a coisa fica bem complicada de entender. Quinta coisa, com relação à sintaxe do VHDL, tá? Os nomes dos identificadores, por exemplo, nomes dos sinais aqui, ó, das entradas e das saídas de um bloco, por exemplo, tá? Eles recebem identificadores, eles recebem um nome, tá? Esses identificadores, eles seguem algumas regras. O VHDL só aceita os caracteres de A até Z, maiúsculos e minúsculos, os números de 0 a 9 e o caractere underscore, por exemplo, esse daqui, tá? O nome, ele tem que iniciar com um desses caracteres, com uma letra, tá? Ele não pode iniciar com um underscore e ele também não pode finalizar com um underscore. Então, por exemplo, esse aqui não é um nome válido em VHDL, G underscore, nem underscore G. Não, esses dois nomes não são válidos em VHDL. A ferramenta que estiver verificando isso para você, ele vai gerar um erro, tá? Eu também não posso ter mais de 2 underscores seguidos. Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, mas eu não posso colocar 3 seguidos. A ferramenta ela vai reclamar que tem 3 underscores seguidos, que isso aqui não é um nome válido. Tá? Mas, em geral, é bem tranquilo de seguir essas regras aí. Tudo bem? Então, continuando aqui, tá? Esses aqui são os tipos de dados nativos do VHDL. Tá? Tem alguns que a gente acaba usando mais do que outros, tá? Eu vou comentar 4 deles aqui.
O tipo bit, tá? Ele é um tipo que aceita dois valores, tem dois valores possíveis, 0 e 1. São os dois níveis lógicos, tá, que a gente está acostumado a tratar. Quando a gente faz uma porta AND, por exemplo, quando a gente faz um porta OR, quando a gente faz um multiplexador, isso aqui são os bits que a gente está acostumado. O tipo boolean, ele também só aceita dois valores, tá? Carrega dois valores, verdadeiro e falso. Quando é que eu vou usar eles? Quando eu estou comparando coisas, quando eu estou fazendo operadores relacionais, tá? Quando eu tenho dois dados, por exemplo, eu quero saber se A é igual a B, se eu tenho uma variável A e uma variável B. Por exemplo, quando eu quero fazer essa pergunta aqui, A igual a B, o resultado ele vai ser verdadeiro ou falso. Isso é feito para diferenciar dos níveis lógicos, tá? Para não ter confusão entre os níveis lógicos 0 e 1. Tudo bem? O tipo character, ele entende, ele aceita caracteres ASCII, tá? A gente usa para colocar caracteres mesmo. E o sistema de codificação é o sistema ASCII de 8 bits. O tipo de dado inteiro, tá? Ele aceita um range numérico, tá? O VHDL ele define o inteiro como números de 32 bits com um sinal, tá? Então ele entende números que vão de menos 2 elevado a 31 mais 1, esse é o menor número que ele entende, até 2 elevado a 31 menos 1, isso aqui positivo, tá? Ele entende todos os números nessa faixa. Se eu quiser representar números que estão fora dessa faixa aqui, eu tenho que descrever explicitamente como fazê-lo, tá? O VHDL não entende isso. O tipo real, tá? Ele segue as regras de ponto flutuante do I3E. Tá? Ele segue essa padronização de ponto flutuante do I3E para representar os números reais. E esse tipo time, a gente vai ver, a gente usa ele, tá? Para representar, como o nome já diz, o tempo, unidades de tempo, tá? Vai ser bastante útil quando a gente estiver gerando simulações com tempo, quando o tempo for importante, e quando a gente quiser gerar test bands. A gente vai falar disso aqui um pouco mais pra frente. Vamos lá, porque esses tipos aí, tá? Eles não são suficientes para a gente descrever, esses tipos que são os nativos não são suficientes para a gente descrever várias coisas que podem estar acontecendo no nosso circuito rotineiramente, às vezes intencionalmente, às vezes não intencionalmente, tá? Por exemplo, esse daqui é um exemplo de situação em que os tipos nativos eu não consigo descrever usando só os tipos nativos, tá? Imagina que você tem aqui duas funções lógicas, duas portas lógicas, tá? Eu vou chamar essa primeira aqui de x e essa segunda aqui de y. E as duas estão forçando a mesma saída z. As duas estão conectadas juntas, as duas saídas estão conectadas juntas aqui, tá? Isso aqui vai dar um conflito pra gente, tá? E a linguagem vai ter que ter um jeito de tratar desse conflito, tá? Olha só quando é que vai dar problema. Quando o x for igual a 1 e o y for igual a 1, tá? Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho duas portas lógicas conectadas juntas, forçando o nível 1. A saída vai ser z, vai ser igual a 1, tá? Quando eu tiver o x saindo 0 e o y saindo 0, tá? Eu também não tenho problema nenhum. Eu tenho duas portas lógicas, forçando o nível lógico 0, a minha saída vai ser 0, tá? Só que aí eu vou ter um problema quando eu tiver x e y barrado, quando eu tiver x igual a 1 e y igual a 0, ou quando eu tiver x barrado y, tá? Quando eu tiver níveis lógicos diferentes, tem duas portas tentando forçar níveis diferentes na mesma saída, tá? Eu tenho um problema. Eu não consigo saber, em princípio, qual é o valor do z, tá? Às vezes isso aqui pode ser um erro, às vezes isso pode ser uma propriedade intencional do seu circuito, tá? Eu preciso que a minha linguagem ela seja estendida para poder descrever o que está acontecendo aqui, tá? Por exemplo, a linguagem saber que eu não sei, que não é possível calcular um nível lógico para um determinado nível, tá? Dizer, olha, esse nível lógico aqui, que está aparecendo aqui, ele é um nível desconhecido ou indeterminado.
Para isso, tem uma biblioteca de tipos padronizada pelo I3E, tá? Que chama Standard Logic. Tá? Ela estende os tipos lógicos possíveis. Tá? E a gente acaba usando ela muito mais frequência do que os tipos nativos bit que eu mostrei ali para vocês um pouco mais para trás. Tá? Isso aqui, na verdade, é uma extensão. Tá? Então, por exemplo, os níveis 0 e 1, eles estão aqui dentro. Eu consigo representar ainda os dois níveis lógicos. Mas eu consigo representar, por exemplo, aquela saída indeterminada, aquela situação indeterminada que eu acabei de mostrar para vocês. No caso lá, se eu tentar forçar 0 e 1 no mesmo sinal, no caso lá do Z, tá? O resultado vai ser uma indeterminação. Tá? E aí eu consigo trabalhar e mapear essa indeterminação ao longo do circuito, o que ela pode causar, onde é que está o problema e como isso afeta o funcionamento do resto do circuito inteiro. Tá? Eu tenho vários outros tipos aqui. Por exemplo, eu tenho o uninitialize, tá? Para dizer que alguma variável não foi inicializada, então ela pode ter qualquer valor lá, ou valor nenhum. Tá? Eu tenho a saída em autopedância, vocês vão estudar isso um pouco mais para frente o que é. Eu tenho os níveis lógicos fracos, tá? Que eles podem ser sobrepostos pelos tipos lógicos forçantes aqui, pelos tipos lógicos normais. Por exemplo, se um daqueles circuitos lá que a gente viu, ele estivesse tentando forçar um nível lógico low, e aqui eu estou tentando forçar um nível lógico 1, tá? Esse 1 ele vai ter precedência sobre o nível lógico 0 fraco, tá? E aí eu sei que o resultado que sai aqui é 1, por exemplo. Eu consigo descrever uma lógica para poder tratar desse tipo de coisa, tá? Para poder tratar desse tipo de circuito. Isso aqui acontece dependendo da implementação da porta lógica. Tá? Isso aqui pode acontecer eu ter portas lógicas, digamos assim, mais fortes do que outras. Eu tenho a indeterminação fraca, tá? E eu tenho o don't care. Eu tenho uma forma aqui de representar que a saída ou uma entrada não importam lá no circuito. Para usar esse tipo aqui, tá? Que comporta toda essa informação, como ele não é nativo na linguagem, eu preciso incluir uma biblioteca. E essa aqui é a sintaxe que a gente usa. Tá? Eu uso a palavra reservada library para poder importar a biblioteca do I3E. E aí eu digo para a ferramenta, tá, que eu estou usando, com a palavra reservada use, tudo que tiver dentro da biblioteca I3E com esse nome aqui, stdlogic 1164, que é o nome do padrão que criou esse tipo. Tá? E eu digo para ele que eu estou usando tudo que tem lá dentro. Todas as features, tudo que tiver lá dentro dessa biblioteca aqui. Tá? Normalmente essas duas aqui são as duas primeiras linhas que a gente sempre vai ter em todo o código de VHDL que a gente fizer para descrever os nossos circuitos. Tá? Vocês vão ver que a gente já copia e cola isso aqui desde o começo, em todos os circuitos que a gente for descrever. Tudo bem? Ok. Isso aqui então, por exemplo, é a descrição daquela mesma entidade, daquela mesma caixa preta, tá, que a gente tinha visto antes, com o tipo de dado novo, que é o stdlogic, que é aquele que comporta mais possibilidades de valores. Tá? Então fica assim, eu incluo a biblioteca do I3E, crio uma nova entidade, aqui no caso eu estou usando o mesmo nome, tá? E aí em vez de usar aquele tipo bit, eu vou usar agora esse tipo aqui, standard logic, para todos eles. Tá? Eu vou daqui para frente começar a usar esses tipos aqui para os sinais, para todas as portas que eu fizer. Tá? É o que a gente faz por padrão. Tudo bem? Eu vou dar aqui uma dica, tá? Uma boa prática, que é uma boa prática de descrição. Todos os nomes de portas que vocês forem fazer, usem letras maiúsculas. Tá? Isso aí vai ajudar a diferenciar de variáveis que a gente vai ver lá pra frente, que normalmente a gente faz elas com letras minúsculas. Tá? É uma boa prática para você poder visualmente ficar mais fácil de diferenciar o que são portas, sinais físicos de variáveis que são abstrações matemáticas. Tá? Outra coisa,
o fato da saída aqui ser barrado, da entrada ser barrada e da saída serem barradas, tá? Não tem nada a ver com o que eu estou escrevendo aqui, tá? Isso aqui só vai depender de como é que a função f pega essas entradas e gera saídas, tá? Só depende da implementação. Nesse nível que eu estou tratando da caixa preta, não tem diferença nenhuma se a entrada é barrada ou se ela é lógica negativa ou não, tá? Mas é de bom tom indicar isso, tá? Vai facilitar muito para vocês. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma descrição desse tipo aqui, quando eu tenho um sinal que é em lógica negativa, eu uso o underscore L no final do nome para indicar, tá? Que se trata de lógica negativa, tá? E aí eu consigo bater o olho e ver que as saídas aqui são barradas. Tudo bem? A segunda parte, aquilo lá então é a entidade, tá? Esse é o primeiro conceito chave no VHDL. Ele trata da descrição da caixa preta, simplesmente da interface. A segunda parte que sempre aparece, tá, na descrição do circuito VHDL, de uma função em VHDL, é o que chama de arquitetura. Ele trata da implementação. Como é feito o mapeamento das entradas para as saídas. Ou, de uma outra forma bem simples, aqui eu vou descrever o que é que o meu módulo vai fazer. Tá? Primeira coisa que eu tenho que dizer aqui para vocês, tá, é que para uma mesma entidade, para uma mesma caixa preta, eu posso ter mais de uma arquitetura. Tá? Numa descrição aqui em VHDL, eu não posso ter mais de uma entidade com o mesmo nome. Mas cada uma das entidades eu posso escrever várias arquiteturas, tá? Quantas arquiteturas eu quiser. Isso aí é bastante útil, principalmente para a gente ir acompanhando os resultados das ferramentas de síntese, tá? Eu faço descrição num determinado nível, com um determinado modelo de descrição, e a ferramenta computacional que está interpretando isso, ela vai colocando mais detalhes na minha descrição e vai gerando novas arquiteturas, tá? Mais detalhadas sobre o que é que está acontecendo, até chegar numa descrição que seja suficiente para poder gerar o circuito, tá? O que a gente vai chamar lá no final de netlist. Então é bastante útil ter várias arquiteturas, tá? A sintaxe de declarar a arquitetura, tá, é essa daqui. Eu uso a palavra-chave reservada architecture, eu dou um nome para a arquitetura, eu digo de qual entidade essa arquitetura diz respeito, e aí eu inicio um bloco de código que vai terminar depois com o end e o nome da arquitetura que eu estou terminando. Tá? E aí aqui dentro eu vou ter duas partes. Tá? É bom deixar o seu código bem organizado, porque facilmente isso aqui vira uma confusão quando você tem muitas declarações aqui dentro. Tá? A primeira parte da arquitetura, normalmente a gente coloca as declarações. Então, funções, procedimentos, constantes, sinais, tipos, eu posso declarar novos tipos, tá? Declarar tudo que eu vou usar para, de fato, descrever a arquitetura. E aí, eu uso a palavra-chave reservada begin para começar a lógica, a descrição da lógica, tá? E aqui vão várias declarações de funcionalidades, tá? Operações lógicas que vão entrar aqui, tendo em mente que essas operações são concorrentes, tá? Isso aqui não é como uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação, quando eu faço A igual a 10, depois eu escrevo B igual a 5, depois eu escrevo C igual a mais B, eu sei que primeiro o A vai receber esse valor 10, depois que ele recebeu, eu sei que o B vai receber o valor 5, e quando chegar aqui na hora de somar A mais B, eu já sei que o A tem o valor 10, eu já sei que o B tem o valor 5, porque isso aconteceu antes dessa declaração aqui acontecer. Tá? Então eu sei, é previsível que o resultado aqui vai ser 15. Aqui na linguagem de descrição de hardware, isso não é verdade. Tá? Por exemplo, se eu fizer aqui, só a título de exemplo, tá? Nessa sequência aqui, sei lá, um sinal A recebe o valor 10, se eu fizer depois que o sinal B recebe o valor 5, 5,
e eu fizer uma terceira declaração aqui, que o valor C vai receber o valor de A mais o valor de B, essas três operações elas vão acontecer ao mesmo tempo. Então eu não tenho como prever qual vai ser, em tese, tá, em primeira aproximação aqui, qual vai ser o valor do C nesse momento. Porque eu não sei qual vai ser o valor do A na hora que eu chegar para executar isso aqui, e eu não sei qual é o valor do B, que vai ter para eu chegar aqui, na hora que eu chegar aqui, tá? Eu não posso supor que só porque eu escrevi que A igual a 10 antes de escrever usar o A numa soma, que isso aqui vai ser verdade quando isso aqui chegar quando eu chegar nessa parte aqui do meu código, tá? Isso causa alguma confusão no começo, quando vocês estão descrevendo isso aqui, quando a gente começa a criar os primeiros modelos, tá? Porque a gente está muito acostumado com uma linguagem de programação. Mas você vai ver com o tempo, você vai ficando mais craque no como descrever isso aqui sem ter esses problemas de concorrência. Tudo bem? Então vamos fazer um exemplo, tá? Que é a implementação do 74139. No caso aqui eu peguei só a metade dele, tá? Então olha só, como é que vai ficar o meu código, né? Primeira coisa que eu faço é a descrição da entidade. A descrição da entidade é aquela que a gente já viu, ela está aqui, tá? Essa aqui é a descrição da entidade. Essa parte aqui do código, dessas linhas 4 a 12, ela está descrevendo como é essa caixa, um nome para a caixa, que o nome está aqui, tá? Está descrevendo as entradas e as saídas, e elas são descritas aqui, tá? Igual como a gente já viu antes. E aí eu começo uma arquitetura nova. Esse aqui é o nome da arquitetura, então eu estou chamando de netlist, tá? Esse nome aqui eu posso dar o nome que eu quiser, mas a gente vai ver que tem alguns nomes melhores do que outros, tá? Que posso me permitir, antes até de ler o que está escrito aqui, ter uma noção do estilo de modelagem que eu adotei para poder descrever o que tem aqui dentro, tá? Diferentes estilos, eu vou estar enfatizando diferentes informações. A gente vai falar disso mais para frente. E aqui eu estou dizendo que essa arquitetura ela é aplicável a essa entidade, tá? Então na hora que eu faço isso aqui, architecture netlist of 74x139, tá? Automaticamente tudo que tem escrito aqui na entidade, tudo que eu já descrevi da entidade, ele vai ficar disponível aqui dentro para mim, tá? Então, se essa entidade ela tem 3 entradas e 4 saídas, aqui dentro eu posso usar as 3 entradas e as 4 saídas da forma que eu quiser. Eu não preciso declarar novas entradas e saídas aqui nesse bloco naquele bloco inicial que ficaria, né, antes do begin aqui, tá? Então, olha só, vamos dar uma olhada rapidinho no circuito mesmo, tá? Eu tenho 4 saídas, tenho essas 4 saídas, Y até Y3, tá? Todas elas vão ser E de 3 sinais, tá? Então eu tenho aqui dentro, ó, E, alguma coisa, E, alguma coisa, E, uma terceira coisa, tá? A saída é barrada, né? Então é NAND. Então o resultado de tudo isso daqui, das 3 E's, ele vai ser barrado, tá? E aí o que está entrando então na primeira entrada da primeira porta lógica aqui, tá? Está entrando o sinal A barrado, tudo bem? Então aqui eu coloquei o sinal A barrado, tá? As 3 operações, na verdade as 4 operações lógicas mais básicas que a gente vai usar, tá? São a NOT. Então, por exemplo, quando eu faço NOT A, eu estou pegando o valor do A e invertendo ele, tá? Então, se o A é 1, o NOT A, o valor dele é 0 e vice-versa. O AND, ele é a operação AND lógica, tá? Então, quando eu faço E de 2 sinais, então, por exemplo, NOT A e NOT B, tá? Isso aqui é a AND deles dois. Ele também entende o que é a OR, que é a OU, ele entende o que é a SHOR, tá? Mas percebe que a NAND, por exemplo, não é uma operação básica. Se eu escrever lá NAND, NAND A, NAND B, NAND A, NAND B, ele não vai saber o que é isso, tá? Então, essas 4 aqui são as 4 operações básicas
lógicas básicas que a gente vai ter disponíveis para a gente. Então, continuando, a primeira saída ela vai ser AND de 3 entradas, barrado, porque é NAND, tá? A primeira entrada é não A, é o que está vindo por aqui. A segunda entrada ela está recebendo não B, então apareceu aqui não B. E a terceira entrada está recebendo não GL, tá? Então a terceira entrada é não GL, tudo bem? Os parênteses aqui, tá? Do jeito que estão colocados, eles são opcionais, tá? Então eu podia muito bem simplesmente fazer, por exemplo, aqui nessa linha aqui, not A sem os parênteses. E ele saberia que a operação de negação tem prioridade sobre a AND, tá? E as prioridades eu já escrevi aqui na ordem de prioridades que o VHDL entende, tá? O not ele sempre vai avaliar antes da AND, que sempre vai ser avaliada antes da OR, tudo bem? Então os parênteses aqui eles são opcionais, tá? Exceto esse último. Se eu fizer not e não colocar entre parênteses, ele vai fazer not A, que é o que eu fiz aqui, por exemplo, tá? Not A, tá? Que é para poder capturar o comportamento que está acontecendo aqui, ó, olha só, né? A segunda entrada dessa porta lógica aqui, ela está recebendo não A, tá? O A, ele é barrado, depois ele é barrado de novo, e aí ele entra aqui. E aí eu descrevi exatamente o mesmo comportamento dessa forma aqui, tá? Claro que eu podia simplesmente ter escrito A, eu já vi aqui, que é not duas vezes, ele é a mesma coisa que é o valor da variável, A. Tá? Eu podia muito bem ter feito isso e simplificado aqui minha vida. Mas eu quis mostrar que a coisa pode ficar confusa bastante rápido aqui no VHDL. Tá? A gente vai ver que quando eu tenho estruturas e vários módulos aqui, a coisa pode ficar realmente bem complicada. Tá? Então tem alguns mecanismos, tá? Para simplificar um pouco as descrições aqui pra gente. Tá? O primeiro deles, que eu vou mostrar, é o que a gente vai chamar de sinais. Tá? Eu vou refazer essa descrição então usando sinais. O que são sinais? São variáveis aqui para mim, tá? Que vão intermediárias no processamento, que vão armazenar informações. Tá? São como se fossem variáveis de uma linguagem de programação convencional. Tá? Eu não vou usar o nome variável por dois motivos. Um, porque eu tenho aqui uma palavra-chave reservada variable, que define variáveis, tá? Que são diferentes de sinais. E segundo, porque o sinal ele captura aquele comportamento de lógica concorrente que é típico de um circuito em hardware, tá? E que isso não está presente na lógica que eu uso na linguagem de programação, tá? Então, como é que eu faço? Olha só aqui. Eu posso, por exemplo, armazenar o valor, pegar o A barrado, tá? Que está aqui nesse fio, que é a saída dessa porta lógica aqui, tá? Que está nesse fio que eu vou desenhar aqui em vermelho. Tudo isso aqui é o A barrado, tá? E guardar ele para eu poder usar. Então, em vez de ficar escrevendo not A toda hora, eu vou simplesmente dar um nome. Por exemplo, aqui eu chamei ele de S1. Tá? Eu dei o nome aqui S1 e aí eu armazeno o valor não A. Tá? A mesma coisa eu fiz aqui para o não B, então o não B eu chamei de S2, para o não GL eu chamei de S3, para o não A, tá? Percebe que o não A ele é a negação do valor do S1, que está armazenado no S1. Então eu já usei o sinal aqui, ó, S1, tá? Para poder definir o novo sinal S4. Tudo bem? Eu posso fazer isso aqui à vontade. E por último eu defini um sinal S5, que recebe a negação do sinal S2, tá? Que por sua vez recebeu a negação da entrada B. Tá? Então o S5 recebeu não S2 e o não S2 recebeu não B, que é uma das entradas do circuito que estão aqui. Tá? Primeiro, como é que eu declaro os sinais? Eu preciso dizer para a ferramenta que estiver interpretando, tá? Eu preciso criar os fios aqui, eu preciso pegar os fios na caixinha e falar que os fios existem. Então eu uso a palavra reservada, a palavra-chave signal.
E aí eu dou nome para os meus sinais, eu posso fazer uma lista separada por vírgula dessa forma, colocar o ponto vírgula e falar qual é o tipo de dado que aquele sinal consegue armazenar, qual é o tipo de informação que ele consegue armazenar. Aqui não faz sentido a gente dizer se o sinal é de entrada ou de saída, tá? Porque, por definição, se alguma coisa é entrada ou saída de um módulo, de um componente, de uma entidade, ele tem que estar na descrição da entidade, tá? E não pode aparecer aqui dentro. Então aqui no Signal só aparece os sinais internos que nunca vão para saídas, tá? Então esse é o primeiro detalhe. Então não faz sentido eu falar se isso aqui, se um sinal é de entrada ou de saída, porque ele nunca vai aparecer nem nas entradas e nem nas saídas, tá? A segunda coisa a atentar aqui, tá, é que os sinais, tudo isso aqui, a lógica dos sinais e a lógica de atribuição das saídas, tá, ela é concorrente. Então eu não tenho como saber, tá, num primeiro instante, o que vai acontecer primeiro, tá, porque tudo isso aqui, em tese, vai acontecer simultaneamente, tá. Então a atribuição aqui do não A no sinal S1 acontece ao mesmo tempo do que o não B no sinal S2, que é o que está descrito aqui, né? Tem duas portas lógicas, o valor do não A é calculado ao mesmo tempo do valor do não B, tá? A despeito aqui de qualquer atraso das portas lógicas, o que uma porta lógica está fazendo não influencia em nada o que a outra está fazendo, tá? Elas são completamente independentes nesse sentido, tá? E aí perceba, esse valor aqui S4, tá? Ele não tem nada a ver com o que aconteceu lá no S1, tá? O resultado aqui do S1, o que essa porta lógica está vendo é, olha, eu preciso pegar o que está vindo aqui por esse fio, que eu dei o nome de S1, e gerar o S4, e a operação lógica que faz isso é a negação, tá? Não me interessa se o S1 já mudou de valor, ou se não mudou de valor, ou quando é que ele vai mudar de valor. A porta lógica fica fazendo isso daqui o tempo todo, e ela não está nem aí para o que aconteceu fora dela, tá? Então a gente vai ter que entender, tá, como é que funciona esse mecanismo aqui para poder lidar com isso, tá? Tem hora que a gente não vai querer que esse comportamento aconteça, vai ter algumas horas que eu quero garantir, tá, que o que veio antes na descrição aconteça antes, tá, e eu possa usar o resultado já na operação seguinte, que vem depois no código, mas esse não é o comportamento padrão, tudo bem?